Então vamos lá. Para as nossas orações subordinadas. É oração subordinada que acaba com meus menininhos. Meus menininhos estão aguentando mais oração subordinada. Meus amores, como a gente viu na aula passada, né? Nós estamos estudando orações subordinadas adverbiais. E eu comentei com vocês que as orações subordinadas adverbiais são aquelas que fazem o papel do advérbio. E eu comentei com vocês que o advérbio é aquela palavra invariável e que modifica o sentido do verbo. Foi sobre isso que nós falamos na aula passada. Beleza. Aí o Titi comentou com vocês também que toda oração subordinada, para ela se ligar à oração principal, ela precisa de uma conjunção. Vocês se lembram disso? E o que é a conjunção? Conjunção é aquela palavra que vai ligar duas orações. A oração principal, a oração subordinada. Foi sobre isso que nós falamos. Bom, aqui vocês têm no meu lado esquerdo os tipos de todas as orações subordinadas adverbiais. O que elas podem ser? Eu vou pedir a Giovana, que tem uma voz lindíssima, gostosa, para a Giovana ler para nós quais são os tipos de orações subordinadas adverbiais. Então a Giovana vai ler para mim essa listinha da coluna esquerda, onde está escrito tipos. Giovana. Oi. Quais são os tipos de orações subordinadas adverbiais? Casual. Casual não, amor. Não? Não. Onde que tá? Como é que ela chama? Não é casual. Causal. Isso! Comparativa. Concessiva. Condicional. Conformativa. Consecutiva. Final. Proporcional e temporal. Beleza. Ô, Giovana, muito obrigado pela gentileza, tá? Nada. Giovana, quando eu falar o tipo de oração agora, você vai responder para mim o que ela expressa, tá? Ô, Giovana, se eu tenho uma oração que ela é causal, o que ela vai expressar, Giovana? Causa ou motivo. Isso, ela vai expressar uma causa ou motivo. Ora, se essa oração subordinada está indicando uma causa, está indicando um motivo, ela vai ser causal. Aí a Brenda, que é uma menina muito bacana, ela vai explicar para mim quais são as conjunções, ela vai citar para nós quais são as conjunções que nós utilizamos numa oração causal. Ou seja, quais são as conjunções que ligam a oração principal à oração subordinada. Quais são as conjunções, Brendinha? Porque, pois, uma vez. Isso. Então nós formamos uma equipe aqui agora, tá? Eu vou falar qual que é o tipo de oração. A Giovana Pinto vai falar o que ela expressa. E a nossa querida, ela vai falar para todos os coleguinhas da sala quais são as principais conjunções. Só um momento que eu vou ligar aqui o cabo, porque está anunciando que a bateria está acabando. Só um minuto. Pronto. Olha, existe uma oração adverbial que ela é chamada de comparativa. Se ela é comparativa, Giovana, o que ela expressa? Comparação. Comparação. E qual é a principal conjunção que nós utilizamos para comparar uma oração com a outra, Brendinha? Como? Como? Muito bem. Eu tenho uma outra oração subordinada adverbial que é a concessiva. Concessiva. Aí o que ela expressa se ela é concessiva, minha querida Giovana? Concessão. Concessão. Tem um aluno meu uma vez que falou Conceição. Não é. Conceição é nome de uma pessoa. Tem outro aluno que falou Sãozinha. Não pode. Expressa concessão. Aí, Brendinha,
Quais são as conjunções que nós utilizamos? Embora, ainda quando, mesmo que, posto que. Ótimo! Essas conjunções que a Brendinha acabou de ler são aquelas conjunções que falam o seguinte: estava para acontecer uma coisa, de repente aconteceu outra, né? Olha, Brendinha, aqui, ó, Brendinha foi aprovada, embora tenha estudado pouco. Ora, se a Brendinha estudou pouco, a Brendinha tinha que ser reprovada. Só aconteceu o contrário, ela foi aprovada. A isso se dá o nome de concessão. Mas existem orações subordinadas adverbiais que elas são condicionais. Se elas são condicionais, o que elas expressam? Minha querida Giovana. Condição. Condição. Eu vou impor uma condição. Para eu impor uma condição, minha querida Brendinha, quais são as principais conjunções, Brendinha? Se, caso, contanto que, desde que. Isso! A Brendinha vai emprestar o lápis para a Giovana, desde que a Giovana lhe empreste o namorado. Olha, a Brendinha fez uma condição. Eu só vou lhe emprestar o lápis se você me emprestar o namorado. Então, isso é uma condição. Eu tenho uma outra oração que é a conformativa. O que ela expressa, minha querida Giovana? Conformidade. Conformidade. Brendinha, para eu fazer uma oração ter conformidade com a outra, para eu ligar as duas orações, quais são as principais conjunções Maria Brenda da Silva? Conforme, como, consoante, segundo. Isso! Aqui a própria palavrinha conforme, como, segundo, né? Já está indicando para mim que está tendo uma conformidade, né? Que nós estamos aceitando aquilo. Eu tenho uma oração também subordinada adverbial, que é a chamada consecutiva. O que quer dizer a consecutiva? Ela passa uma ideia de quê, minha querida Giovana? Consequência. Consequência. Giovana, Brendinha, quais são as principais conjunções? Na verdade, a mais importante de todas é que, né? Mas ela vem precedida de tal, tanto, tão, tamanho. isso. Tal que, tanto que, tão que, tamanho que. Aí vai ser a consequência. Mas, minha querida Giovana, eu tenho um tipo de oração subordinada adverbial que ela é final. Se ela é final, o que ela expressa, Giovana? Finalidade. Finalidade. Brendinha, para eu expressar a finalidade, quais são as conjunções que eu devo utilizar? A fim de que, para que. Muito bem, Maria Brendinha. Ô, minha querida Giovana, eu tenho uma também que é a proporcional, aquela que indica proporção. Desculpa. É a proporcional. Ela quer expressar o quê, minha querida Giovana? Proporção. Proporção. Por exemplo, minha querida Giovana. Minha querida Brenda. A proporção que, a medida que. Eu quero agora perguntar para as duas. Tem uma palavra que está escrita errado. Descobri o erro do Bernoulli. Vocês descobrem para mim onde tem um erro? Na proporção, de proporção? Onde está o erro? Não, nos exemplos da conjunção que tá? Não, eu não posso dar dica. É proporcional, né, não? Isso! O que eles escreveram? Proporcional. Eu vou até fazer um print aqui para mandar para lá. Pronto. Né? Tá vendo que eles também erram? Acho que é só a gente que erra. Então, proporcional indica uma proporção, a medida que assim vai. E agora, minha querida Giovana, o tipo temporal. O que ela expressa, Giovana? Alô, Giovana? Tempo. Isso, a Giovana estava comendo um pedaço de frango e engasgou. Ô, Brendinha, quais são as principais conjunções? Quando, enquanto, assim que, logo que. Olha como é que é fácil, gente.
Para mim, essa é a mais fácil de todas. A palavra quando, enquanto, assim que, logo que, dá uma ideia de quê para nós? De tempo. Né? Quando ele chegou, é o tempo. Enquanto você ficou sentado, é o tempo. Assim que você chegar, é o tempo. Logo que você partir, é tempo. Tá vendo? Então, as próprias conjunções já indicam tempo. Beleza. Agora, nós vamos continuar. Eu gostaria de convidar a minha aluna Vanessa. Ela está aí? Alô, Vanessa. A Vanessa matou aula hoje. A Lavínia está aí? Lavínia? Márcio, Eu a posso te Vanessa ajudar. não vai entrar. Então, a Vanessa, a Lavínia está? Acho que não. Pois é, peguei a Lavínia no flagra. O Alexandre? Se quiser, eu posso ler de novo, Márcio. Pode. Então, vocês 4. Tá? Você vai ler para mim, quando eu falar assim, causal. Tá? Você vai falar assim, expressa causa, motivo. Aí o Ok. assim, o Alexandre, principais conjunções. E quem vai dar o exemplo para nós é a Vanessa Camargo. Combinado? Aham. Ô Vanessa, você está aí, meu amor? Você engasgou com um pedaço de pé de frango? Márcio, a Vanessa não conseguiu entrar. Tadinha, que pobre. Então a Maria Eduarda está aí? Alô, Duda? Não está. Descobriu um tanto de gente que está matando aula agora, né? Então vamos ver. Não é? Como é que a gente descobre? É só a gente pedir para ler que a gente descobre todo mundo que está matando aula. Muito bem? Esses alunos. Esses comedores de frango. Que é o 9º ano. Então vai ser agora o Alexandre, a Giovana, a Luizinha tá aí, que a Luizinha lê bonito também. Tô aqui, Márcio. Ah, que gracinha. Então a Luizinha, então. Tá? Eu vou ler o tipo de oração. A Giovana vai ler o que ela expressa. O Alexandre vai ler as principais conjunções. E a Luísa vai ler pra gente o exemplo. Pode ser? Depois nós mudamos. Pedrinho, não te esqueci, viu, amor? Então vamos lá. Okay, Causal. O que ela expressa, Giovana? Expressa causa, motivo. Ô, Alexandre, quais são as conjunções? E o Alexandre engasgou com cabeça porque- de frango. Porque, pois, uma vez que... Isso. Agora, por favor, Luizinha, fala o exemplo, que mais me interessa. As ruas ficaram alagadas porque a chuva foi forte. Isso. Ô, gente, qual o motivo, qual a causa de as ruas ficarem alagadas? Porque a chuva foi forte. Porque a chuva foi forte. Então, porque a chuva foi forte, está nos dando uma ideia de quê? De causa. Qual que é a causa de as ruas ficarem alagadas? Porque a chuva foi forte. Por isso, porque a chuva foi forte, é oração subordinada adverbial. As ruas ficaram alagadas, vai ser oração principal. Então, não se esqueçam disso. E porque é a conjunção. Poderia ser, por exemplo, a conjunção pois. As ruas ficaram alagadas, pois a chuva foi forte. As ruas ficaram alagadas, uma vez que a chuva foi forte. Deu para perceber o que é uma causal? É aquela oração que indica uma causa. Ela indica um motivo. Certo? Segunda, comparativa. Expressa comparação. Expressa comparação. Qual é a principal conjunção, Alexandre? Embora. Como? Muito bem. Agora vamos lá, Luizinho. Ele desapareceu como se fosse um mágico. Isso. Olha a comparação que nós fizemos. Que ele desapareceu. Comparado com o quê? Com o mágico.
Então, na hora que ele desapareceu, igual o mágico faz as coisas desaparecerem. Né? O mágico te ilude e você acha que realmente o coelhinho desapareceu e que o coelhinho reapareceu na cartola do mágico. Né? É ilusão. Então, neste caso, como ele está estabelecendo uma comparação. Né? Estou comparando as duas orações. O desaparecimento dele com o mágico faz as coisas desaparecerem. Concessiva. Expressa concessão. Isso. Quais as conjunções, Alexandre? Embora, conquanto, e as locuções ainda que, ainda quando, mesmo que, posto que. Isso. Gente, concessiva é o seguinte. Era para acontecer uma coisa, mas aconteceu outra. Sabe? Era para acontecer uma coisa, estava previsto acontecer uma coisa, mas aconteceu outra. É a concessiva. Concessiva vem de concessão. Né? Então vamos lá, Luizinha. Embora fizesse calor, levei agasalho. Olha, a Luizinha parece uma loira, né, gente? Se estava fazendo calor, a Luizinha deveria levar agasalho? Olha que menina esquisita essa Luizinha. Estava fazendo calor e a Luizinha levou agasalho. Gente, essa menina tem problema. Então, se estava fazendo calor, não era para a Luizinha levar agasalho. Só que ela levou, porque a Luizinha tem problema. Olha, então era para acontecer uma coisa, aconteceu outra. Então Vai que chove. Hã? Mas é guarda-chuva, não é Vai que agasalho. chove. Pois é. Então, era para acontecer uma coisa, Sei lá. aconteceu outra. Embora estivesse ensolarado, levei guarda-chuva. Ora, se estava ensolarado, eu não precisaria levar guarda-chuva, porque não estava chovendo. Sombrinha. É, sombrinho. Condicional. Expressa condição. Peraí que eu travei. Travei. Se caso, contato que, desde que. Isso. Condicional, o próprio nome indica. Ela vai impor uma condição. Só vai acontecer uma coisa se tiver aquela condição aceita. Luizinha, qual seria a condição? Se você for, eu também irei. Isso. A Luizinha determinou que ela somente irá se a pessoa for. Se a pessoa não for, a Luizinha não irá. Olha que menino mimado, né, gente? Falta deixar de castigo, é fazendo chantagem. Só se você for, eu também irei. Se você não for, eu não irei. Tá? Maria vai com as outras. Maria vai com as outras todas. Então, se você for, é a condição que ela colocou. Por isso que é condicional. Conformativa. Dá uma ideia de quê? Expressa Conforme. conformidade. Tá. Isso. Conformidade. Vai lá, Xandoca. Conforme, como, constante e segundo. Consoante e segundo. Muito bem. Luizinho. Obrigado. Fiz tudo conforme o combinado. Isso. A Luizinha falou que ela fez tudo conforme o combinado. Por isso que ela é conformativa. O que é conformativa? Nós combinamos uma coisa e eu fiz. Aqui, fiz tudo conforme o combinado. Então, conforme o combinado, oração subordinada adverbial conformativa. Fiz tudo, oração principal. Consecutiva. Alô, Giovana. Expressa consequência. Isso. Principais conjunções que. Aí eu não tô conseguindo entender, tá muito ruim aqui de enxergar. Precedido de tal, tanto, tão e tamanho. Ou seja, o que. Eu ia falar tom. O que antes dele tem que vir? Tal, tanto, quanto. Porque vai indicar uma consequência. Vamos ver a frase que a Luizinha elaborou para vocês. Sua fome era tanta que comeu até o caroço. Credo. Você cuidou do Alexandre. Olha, sua fome era tanta que comeu até o caroço. Tá vendo? Então, o que comeu até o caroço é a consequência de a fome ser tanta. Final.
Expressa finalidade. Principais Conjunções. conjunções. A fim de que e para quê? E isso. Estudei muito a fim de passar na prova. Estudei muito para passar na prova. Tá vendo? Qual que é a finalidade de estudar muito? Passar na prova. Beleza. Ô, Luizinha, você não leu não, né? Não, você leu no meu lugar. Luizinha, lê, por favor. Estudei muito a fim de passar na prova. Isso. Senão o Luizinho fica triste, vai procurar psicólogo por causa disso. Proporcional. Expressa proporção. Exemplo da Luizinha. Oxi, pulou eu. Mas beleza. Alexandre, desculpa. Principais conjunções. A proporção que, a medida que. Exemplo, Luizinha. À medida que andamos, chegamos mais perto. Isso. Olha a proporção que existe. Quanto mais andamos, mais perto nós chegamos. Isso é claro, né? Imagina se eu vou andar e vai ficar mais distante. Só se estivesse andando para trás. Então, à medida que nós andamos, chegamos mais perto. Isso é proporcional, indica uma proporção. E, finalmente, a temporal. É aquela que expressa o que, minha querida Giovana? Tempo. Isso. Ô, Xandoca, quais são as principais conjunções que ligam as duas orações? Quando, enquanto, assim que, logo, que, todas as vezes que. Isso. Maria Luísa da Silva Barbosa Santos, pode ler. Você ficará rico quando ganhar na loteria. Obrigado, Luísa. Gostaria mesmo de ficar rico. A Luísa diz que eu vou ficar rico quando ganhar na loteria. Esse quando indica tempo, é temporal. Tá vendo? Ele mesmo já indica que é tempo. Então essa é a mais fácil de todas. Muito obrigado, meus queridos leitores. Agora eu quero convidar meu menininho, o Pedro, para ele ler para a gente o exemplo a seguir. Pedrinho, leia o exemplo a seguir, por favor. Conjunção Não, lê a frase. A frase. Tá. Quando a chuva cessou, saímos de casa. Isso. Pedrinho, quando? Tá marcado quando. O que é a palavrinha quando? Com a seta aí. Conjunção subordinativa adverbial temporal. Isso. Então a palavrinha quando, ela é uma conjunção que indica tempo, né? Meu querido Pedrinho, quando eu falo assim, olha, saímos de casa, vai ser oração o quê? Principal. Isso. E quando a chuva cessou? A frase, a oração inteira. Quando a chuva cessou? Oração subordinada adverbial temporal. Estabelece-se com a oração principal uma relação de tempo. Isso. Saímos de casa é oração principal. Quando a chuva cessou, é oração adverbial temporal. Por quê? Ela está indicando o tempo em que aconteceu a oração principal. O tempo em que aconteceu o assunto da oração principal. A oração principal é saímos de casa. Quando a chuva cessou, está nos indicando o tempo. Muito bem. Obrigado, Pedrinho, meu querido aluninho do coração. De nada, Márcio. Aí? Não. A Vanessa Lacerda, ela entrou. Você está aí agora, Vanessinha? Estou, mas eu estava tentando entrar na aula de geografia. Ô, nossa, Vanessa, você é loira? Tá. Ô, Vanessinha, lê para o titio a introdução. As conjunções e locuções conjuntivas, subordinativas, adverbiais colaboram com o estabelecimento de sentido entre as orações. É bom relembrar que as conjunções e locuções conjuntivas, subordinativas, adverbiais possuem as seguintes classificações. Isso. Primeiro, causais. Quais são as causais, minha querida Vanessa Lacerda de Faria Freitas Araújo? Porque, como, visto que, pois, como, porquanto, visto como, uma vez que, desde que. Isso que a Vanessinha acabou de ler para vocês são aquelas conjunções adverbiais que nós utilizamos ligando duas orações. A oração principal
com a oração subordinada. No caso, que é a oração subordinada, que indica uma causa. O porquê é o mais utilizado. Em segundo lugar é o como, em terceiro lugar é o visto que. Tá? Ô, querida Vanessa Lacerda de Faria, você lerá a próxima para mim, e eu gostaria que o Matheus Getúlio está aí, não, né? Ele saiu da escola. Ele saiu, não. Ah, foi mesmo. Estou confundindo com o Matheus do primeiro ano. O Luiz Roberto Rabelo, aquele que não tinge o cabelo. Está aí? Luiz, peguei o Luiz no flagra. Ele estava no começo da aula. Agora o Luiz deve estar almoçando. Eu tô almoçando, Márcio. A boca cheia. Tô mesmo. Aqui, ó, a Vanessa leu a causal. Ela vai ler a comparativa para mim, as conjunções comparativas. E você vai ler a próxima, concessivas, ok? Tá bom. Vanessinha, comparativas. Como, tão ou tanto como, que ou de que, menos do que, o mesmo que, tal qual, tal e qual, assim como, tal como. Isso, são as conjunções que nós utilizamos para comparar duas orações. A que nós mais utilizamos é o como, né? O como compara. Tipo assim, ó, exemplo bobinho, né? Alexandre é tão alto como o Rogério, seu irmão. Esse como compara os dois, a altura dos dois. Apesar que não tem nada a ver com orações subordinadas adverbiais. Só dando um exemplo para vocês. Aí o meu querido Luiz Roberto, também chamado como Luiz Roberto Rabelo, aquele que não tinge o cabelo, vai falar para nós sobre as concessivas. Vai lá, Robertão. Embora, O Magno dado mandou no que... chat que não dava pra ler, quer que eu li? Ah, tá. É que eu tinha visto no chat, desculpa. Tá, obrigado, amor. Você vai ler a próxima, tá? Embora, dado que, nem que, em que, se bem que, por menos que, por muito que, por mais que, enquanto que, Enquanto. ainda que, mesmo que, ainda quando, mesmo quando, posso. Perfeito, Luiz. Obrigado, Luiz Rabelo. Olha aqui, gente, concessiva é aquela que dá uma ideia de concessão. Era para acontecer uma coisa e aconteceu outra, né? Embora, dado que, nem que e etc, tá? Ô, Giovana, você gosta de fazer leitura? Lê para nós os condicionais, por favor. Se, caso, contando que, a menos que, dado que, sem que, se não, desde que, salvo-se, a não ser que. Perfeito. Agora, eu queria pedir a Luísa Carvalho Duarte Martins para que ela lesse para nós. Conformativas, conforme, segundo, consoante, de acordo com, como. Isso, são conjunções que mostram conformidade, de aceitar aquilo que se está falando. Conforme foi falado, segundo se falou, né, de acordo com, e assim por diante. A minha querida aluna Júlia Martins de Lima, ela está aí? Julinha. Acho que não, Márcio. A Julinha engasgou com o osso do frango. O Felipe Lacerda, também conhecido como Felipão. Felipão, você está aí? O Felipão está comendo sobremesa. Agora o Adrian Rafael Alves Ribeiro. Você lê para o titio, Adrian? Ô, Márcio, a Júlia tá aqui ouvindo os participantes, falei errado. Não, tá ok. Adrian. Eu tô aqui, tá meio difícil de falar. É pra eu ler qual deles? Consecutivos. Te peguei no flagra, não estava concentrado. Por causa que tem alguém aqui do meu lado, sabe? Um cachorrinho?
Não. Só um anãozinho aqui fazendo barulho. Ah, entendi. Você quer ler? Sim. Então lê, por favor, consecutivas. Consecutivas. De sorte que, de modo que, de forma que, de maneira que, sem que não. Tal, tão, tanto, tamanho, que. Bonito, sua voz é muito bonita. Lê as finais. Finais. A fim de, para que e que. Isso. São as finalidades que nós encontramos, né? Agora, Giovana, você vai ler as duas primeiras e o meu querido aluno, que eu amo de coração, vou pedir a mãe dele para dar para mim de presente. Chama-se Pedro Salles Ferreira. Lê as duas últimas. Proporcionais. A proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, tanto mais, quanto mais, tanto menos, quanto menos, tanto mais, quanto mais, mais tanto quanto. Isso. Está Temporais. indicando uma proporção, não está? Beleza. Tempo Aham. agora, Giovana. Quando, agora que, ao mesmo tempo que, toda vez que, enquanto, logo que, mal, sempre que, assim que, desde que, antes que, depois que, até que. Perfeito. Que leitura deliciosa. Agora eu gostaria de pedir o meu menininho. Temporais. Ah, não, modais. Sem que, de maneira que. Isso. Locativas. Onde, aonde. Isso. A locativa. Ô, Márcio, Oi, amor. você vai explicar muita coisa ainda? Por quê, filho? Por causa que eu acho que eu ia ter que sair mais cedo, que eu ainda tenho que preparar meu almoço. Você vai preparar seu almoço? Ah, minha mãe e meu pai não vai estar aqui em casa. Vou ter que preparar alguma coisa pra eu comer. Você não tem empregada, não? Ah, não. Aí. Não, só pra passar as roupas. Olha, então tá. É porque, na verdade, agora que nós vamos aprofundar, mas vai ser amanhã, que é 1.1, classificação das orações subordinadas. Porque o tempo restante que nós temos, ele não dá para nós terminarmos, certinho? Mas